durante essa semana, a gente foi mobilizado por alguns momentos na nossa vida. Tanto na faculdade, quanto na minha vida pessoal, em momentos de oração. E ficamos muito impactados com algumas coisas que vimos e estudamos ali na universidade. Esse ano, todos os anos tem sido relembrado nesse mês de setembro, o mês de combate ao suicídio. E eu confesso, irmãos, isso foi uma coisa que eu não procurava muito saber. Apesar de ter ouvido, apesar de já ter presenciado algumas cenas ao redor da nossa casa, mas nunca foi algo em que eu pudesse me debruçar, eu pudesse estudar. De maneira que, ao passo que a gente começa a estudar um pouco mais esses assuntos, isso abrange o nosso conhecimento e a gente começa a perceber a fragilidade, o sofrimento. E quantas pessoas ao nosso redor a gente não tem percebido sinais. Eu fiquei pasmo quando eu vi uma notícia. Somente no ano de 2019, 800 mil pessoas morreram por suicídio no mundo. Pastor, isso a gente não sabe, porque não é divulgado. Para que outras pessoas não se sintam também fazer isso. Mas há praticamente um mês, meu telefone toca, como pastor de São Paulo, com a aflição de uma família que estava visitando o seu filho aqui em João Pessoa. Um homem de 43 anos de idade, empreendedor, abrindo um negócio próprio aqui em João Pessoa. Ele liga para sua mãe, que mora em São Paulo, e seu pai diz assim: venham para perto de mim, é que eu estou precisando de ajuda. Ele é solteiro, a mãe chega, o pai também, e, de repente, ele decide por algo que recebe de informação, dá cabo à sua vida. Ele sobe para o 6º andar e pula. Ele cai em um local que tem areia e planta. Tenho orado por ele porque ele se encontra vivo e hospitalizado. Como eu falei, meu telefone toca, eu estava na faculdade. E eu atendo, e ele disse assim, é urgência, preciso que você vá no hospital alcançar um casal em que seu filho tentou suicídio. E eu fui lá, oramos por ele, buscamos dar uma atenção para essa família que está extremamente fragilizada. Vimos o sofrimento, as perguntas que agora começam a suscitar na vida do pai e da mãe. O que foi que eu deixei de fazer? O que foi que eu fiz? E por que está acontecendo? E nesse momento a gente tenta dar uma ação pastoral. E é nesse turbilhão de informação que a gente então começa a estudar sobre esse assunto. Vem então as estatísticas. Percebemos então o quanto de pessoas estão dando sinais de sofrimento. Isso foi no ano de 2019, quando se passa a pandemia, as doenças emocionais e especialmente a depressão, a maior índice de pessoas que estão se suicidando é por causa da depressão, que se acometam, que começam então a crescer e se tornar cada vez mais profundos. E muitas vezes nós não percebemos os traços, os indicadores que isso começam a dar indícios para nós. Isolamento, perguntas específicas, e as tentativas têm sido cada vez mais. E eu fiquei orando, Senhor, quantas pessoas ao nosso redor estão sofrendo? Quantas pessoas aqui hoje estão fazendo perguntas fundamentais de sua vida, que por situações, por perdas, traição,
abandono, perda financeira, relação conjugal, relação de filhos. Estão vivendo e revivendo situações que os deixam cada vez mais tristes, em ambientes de sofrimento, e que começam a entrar em crises. E eu fiquei olhando para a Bíblia, eu me lembrei de um tema, de um domingo que eu já preguei aqui. E eu queria novamente relembrar esse texto com vocês, que é o texto de 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Primeira Reis, capítulo 19, a partir do verso 1, diz assim, eu vou ler, você me acompanha na leitura. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias, então, teve medo e fugiu. Repita comigo. Medo e fugiu. Para salvar a sua vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou ao pé de Geista, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Diga comigo, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levanta-te e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à cabeça havia um pão assado sobre as brasas, quente, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levanta-te e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se afastou e ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a Elias, veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Você pode curvar sua cabeça e orar? Deus, em nome de Jesus, estamos diante da tua palavra e queremos, ó Deus, entender o que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ouvir a tua voz. Porque queremos, ó Pai, em nome de Jesus, sentir o teu cuidado, o teu toque. Porque, Senhor, muitas vezes, sem a tua ajuda, nós não iremos conseguir. Obrigado, Pai. Eu não sei como é que você se encontra hoje, nem sei como você chegou, mas uma coisa eu sei, Deus te trouxe a esse lugar. Talvez não necessariamente para apenas falar ao teu coração, mas também para que você possa também estar atento e aprender que existe um nível muito maior de sofrimento que vai além do que nós muitas vezes percebemos. Que contexto é esse em que nós estamos vendo aqui? E aí eu queria dizer para você, estamos falando de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Eu estou falando daquele que teve ousadia,
ousadia de fazer grandes coisas que está registrado. Ele não escreveu, escreveram os feitos dele. Irmãos, esse homem, ele tem a ousadia de falar para o rei e dizer assim, olha, é extremamente ousado quando ele olha para Acabe e diz que ele não é um homem de Deus. Ele desafia aquele homem e diz assim, olha, por tua causa, praticamente é o que ele está dizendo, vai vir 3 anos de seca. Ele ora por 3 anos de seca naquele lugar. Imagina aí, irmãos, um homem chegar diante do rei e dizer assim, olha, eu vou orar, se prepara, e vai cessar o céu. Não vai chover mais. E é durante esse período de seca que Deus cuida do seu profeta e mostra o cuidado de alguém que está com aquele homem. No capítulo 17 desse texto, depois você vai lá e lê, é um texto conhecido, Deus cuida de Elias através dos corvos. Se ele para num canto e o corvo traz comida para ele. Já parou para pensar alguém, você está num canto e Deus usar os animais para trazer comida para você? Ele vai para a casa de uma mulher, viúva, quase morrendo, e diz assim, olha, eu quero que você faça primeiro para mim. E Deus multiplica a situação daquela mulher, quando ele abençoa através da palavra daquele homem. E aqui uma sequência interessante, porque enquanto esse profeta ele está ouvindo e obedecendo o que Deus diz, Deus cuida dele. Olha a sequência. Deus fala com Elias. Elias obedece o que Deus fala para ele, diz o que Deus está dizendo para ele, e quando ele está em obediência, Deus cuida do seu filho. Mas uma coisa acontece nesse texto. No capítulo 18, no verso 2, ele tem a sensação de que está sozinho. Elias, ele começa a entrar em um quadro que é estranhamente, ele começa a ter uma percepção de que está sozinho. Ele nem escuta o que as pessoas estão agora dizendo para ele. No capítulo 18, no verso 2, diz assim, por acaso não ouviste o meu Senhor o que fez enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e a abasteci com água e comida. Obadias é um cara que trabalha junto do rei Acabe, e ele está sendo usado por Deus para proteger outros 100 profetas. Pasmem, Elias conversa com Obadias, mas parece que não dá ouvido. Sabe, às vezes quando nós falamos, repetimos e repetimos, e parece que alguns não escutam, não entendem, e é necessário, parece que, repetir várias vezes e várias vezes. Há uma coisa que ele diz no verso 22 do capítulo 18, que reforça o que eu acabei de dizer. Ele diz, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. Ele não está percebendo, não está entendendo o agir de Deus nos outros, e ele está se sentindo isolado. E é exatamente nesse momento que ele vai enfrentar os profetas de Baal, com novamente muita ousadia. Irmãos, aquele homem é usado por Deus de uma forma assim, tremenda. Imagine só, 100 profetas de Baal, em que eles começam então a clamar, e ele desafia os 100 profetas, diz assim, olha, pode chamar aí, tem que cair fogo do céu. Mas vocês chamam, mas chamem à vontade. Agora, se fogo do céu não cair, eu vou matar vocês tudinho, porque eu vou orar e o fogo vai cair. Aqui eu queria um pouquinho dessa ousadia. Eu dizia assim, Senhor, faz. Em nome de Jesus.
Falta fé. Elias ele vai mais ainda à frente, porque quando eles não conseguem, ele vai no altar, pega a água, enche o lugar de água, ele ora ao céu, fogo cai, consome toda a água e ele mata os 100 profetas de Baal. Mas ele ouve a mensagem da rainha: eu vou te matar. Vem cá, preste atenção. Alguém que é cuidado por Deus, ora, fogo do céu cai. É alimentado por corvos. Ele ora e as coisas acontecem. Mas em um determinado momento, por circunstâncias que o texto também não deixa claro para nós, ele se sente só, em um processo de isolamento. E ele escuta uma acusação contra ele: vou eu te matar. E ele entra em um estado de medo e fuga. Se ele tivesse ouvido o que Obadias disse para ele, ele deveria ter corrido para a comunidade, para o meio dos 50, e sei lá, cuidado, alimentado por Deus, mas ele estava mas tão distante em seu próprio mundo, que ele não consegue ouvir o que Deus está dizendo para ele, ao ponto dele, em vez de ir para a comunidade, onde os outros profetas estavam reunidos, ele foge para o deserto. E é nesse deserto que muitas vezes nós estamos. É nesse deserto que alguns se encontram, vivendo as suas crises, as perguntas que lhes afligem, que dói a alma, situações que são, irmãos, tremendas. E, irmãos, há 18 anos eu tenho pastoreado. Há 18 anos eu tenho cuidado de gente que passa por momentos de crise. Em alguns momentos, eu não conseguia entender. E às vezes é assim que nós nos sentimos, até julgamos. Como é que tem tudo? Imagina aí, Elias tem tudo, tem o Deus, ele ora, as coisas acontecem e de repente ele está dentro de uma perspectiva que ele não consegue entender. Eu precisei passar por algumas situações difíceis na minha vida para poder entender isso. Mas nessa semana, eu também pude ver, a partir de alguns estudos, mas também a partir de situações terríveis, o quanto nós podemos fazer para ajudar pessoas que estão doentes. Essa semana eu fui impactado por uma situação de uma família. Eu não posso dar dados porque foi algo específico. Essa semana, em um momento de conversa com a nossa liderança, com o nosso conselho, compartilhamos aqui alguns momentos e algumas crises, até nossa mesmo, precisando de algumas clarezas. E orando, Deus opera, nos dá clareza, nos faz algo. E de repente, o telefone toca. E eu fui convidado para visitar uma casa de abrigo. E nessa casa de abrigo eu me deparei com uma família muito destruída. A mãe que abandonou os filhos. O pai que morre na presença dos filhos.
o abandono, sendo cuidado por outras pessoas. E olhei para aquela situação, aquelas crianças. Eu disse, Deus, quanto essas crianças estão sofrendo. O quanto elas estão precisando de ajuda. Graças ao Senhor, existe um grupo que tem cuidado deles e Deus tem levantado. Mas eu estou falando desse grupo, eu falei da minha vida, mas eu quero também que você se olhe, porque muitas vezes nós estamos vivendo um nível de sofrimento que nós não compartilhamos com as pessoas. Nós não falamos, apenas damos sinais, mudança de comportamento, isolamento forçado, não querer sair de casa, situações que começam então a fazer com que eu comece, e isso é movido por diversas circunstâncias. Coisas que aconteceram no trabalho, coisas que aconteceram no passado, coisas que aconteceram sobre as nossas vidas. Há fatos e fatos, N fatos, e nós não estamos aqui para olhar para você e dizer assim, tenha vergonha. Porque cada sofrimento tem a sua dor e o nível em cada pessoa. Uma traição, um abandono, um abuso. E o que eu percebo através de Elias hoje é que Deus ele tem interesse de cuidar da gente. Diga para o teu irmão assim, olha, Deus tem interesse em cuidar de você. Irmãos, eu vejo nessa narrativa que nós acabamos de ler, Deus cuidando de Elias, quando ele não consegue enxergar. Imagina esse primeiro momento, a partir do verso 7, ele diz que vai para debaixo de uma árvore, e debaixo dessa árvore, por causa daquela palavra, ele pede a morte. Ele pede a sua morte. Deus, ó, já chegou. Quantos talvez aqui hoje já disseram, Deus, para mim basta. Quantos aqui hoje já olharam para um desfiladeiro e pensaram assim, joga ou não joga? Quantos já olharam para a cartela de remédio e tiveram vontade de tomar e dizer assim, acabou. E a gente ainda diz assim, é demônio. Eu vou dizer para você que é doença. Precisamos abrir os nossos olhos, estar atentos aos sinais e cuidar de quem está perto. Eu me alegrei semana passada, quando o pastor Anderson, ele liga para mim, porque ele leu uma mensagem que eu escrevi, e eu mandei para os meus amigos pastores. E na mesma hora ele pega o telefone e diz assim, Maurílio, tu pode falar comigo? Eu disse, posso? Saí, fui para um lugar mais reservado. Eu disse, o que foi que houve, meu filho? Estou precisando de oração. Está acontecendo isso, isso, isso. Você pode orar por mim? E eu disse para eles, que bom que você ligou. Vamos orar. Nós oramos por ele. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu estava no bairro São José, uma situação terrível aconteceu na minha vida e na minha história. E eu liguei para um amigo.
Eu disse, você pode me receber? Isso foi o que houve, eu disse, só quero chorar e orar. E eu fui para a casa dele para chorar e orar. Ninguém está livre, irmãos, de ter momentos difíceis na vida. Ninguém. Estava conversando com minha esposa hoje. O cargozinho difícil é ser pastor. Tem que ter vocação para estar aqui, meu irmão. Porque o que a gente leva de abandono, de desprezo e de cobrança, são poucos aqueles que ligam e dizem, pastor, posso orar por você? Mas olha o que é que Deus faz com Elias. O verso 6 diz, Elias, olha ao teu redor, e ali junto à cabeça havia um pão assado e água. A gente acha, irmãos, assim, um pouco normal, porque comer um pão hoje é uma coisa normal para nós. Mas não é normal para ele. Porque onde ele está é no isolamento, é num lugar distante, é sem estar perto de pessoas. E de repente, ele sozinho, Deus leva, e aqui não deixa claro como é que esse negócio chegou para lá, mas não foi só um pão e água, fora a seca. Foi um pão assado. Irmãos, é melhor um pão assado do que só um pão seco. Concorda comigo? Olha, irmãos, o nível do cuidado que Deus tem. Um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água quando estava no deserto, num período seco. Você sabe que muitas vezes a gente não consegue ver o cuidado de Deus sobre nós. Aparece pouca coisa, um pão assado. Mas é Deus cuidando. Será que você consegue enxergar que em meio a todas as lutas financeiras, a todas as perdas que você já teve, Deus continua levantando, Deus continua providenciando, Deus continua te dando vida, Deus continua dando coragem, Deus continua fazendo você trabalhar, Deus continua dando. O problema é que muitas vezes nós estamos tão infundados nos nossos sofrimentos e nas nossas próprias vontades que a gente não enxerga muitas vezes o cuidado de Deus. Estava dizendo aqui para o conselho da igreja, segunda a gente estava orando, Deus, me dá clareza, Deus, eu quero a tua vontade. E aí o telefone toca na quarta dizendo, é assim. E aquilo que estava tudo sendo planejado para uma coisa, Deus então mostra o que Ele quer de uma forma inesperada. Precisamos estar atentos a ouvir o cuidado de Deus. Irmãos, o texto continua, porque ele olha, come e deixa lá, ele volta a dormir. E o texto continua, o anjo do Senhor volta. Irmãos, e aqui tem a ideia da insistência do cuidado de Deus. Deus, ele não desiste, ele insiste em cuidar dos seus. A gente desiste de Deus às vezes. A gente desiste das pessoas. Tem gente que dá vontade de dizer assim, meu irmão, desapareça. Não tem mais o que fazer por você, não. A gente já ensinou, a gente fala, a gente insiste, faz de novo, e você repete, e aí tu peca de novo, infeliz. E aí a gente dá vontade de dizer assim, meu irmão, desapareça da minha frente. Mas Deus não diz isso.
Deus vai lá novamente, e novamente, e novamente, e novamente, até que você entenda que quem cuida da tua vida, irmãos, maldito o homem que pensa que está orientando-se pelas suas próprias vontades. Não é o teu dinheiro, não é o teu trabalho, não é a tua força. Não são as tuas habilidades, não é o teu conhecimento, não é as tuas graduações. Olha, o anjo do Senhor voltou e tocou nele, e ele disse novamente: levanta-te e come, porque tem uma viagem longa para você. Então ele come, se fortalece, mas mais uma vez ele vai para a caverna. Será que eu e você conseguem enxergar a necessidade, o carinho e o processo que esse rapaz está passando? Irmãos, olha só, Deus, ele entende a sensibilidade de Elias. Levanta, toma pão, dá leite ou água. Aí ele faz o quê? Dá nem ouvido. Deus olha e entende. Aí ele envolve com carinho, ele faz o quê? De novo, toma pão quente, água. Você percebe que Deus respeita, às vezes, o processo que a gente está passando? Coisa que muitas vezes a gente não consegue olhar para as pessoas e respeitar a dor, o sofrimento, a necessidade. Olhar com aquela sensibilidade e dizer assim: nossa, que dor essa pessoa está passando. E a gente julga porque muitas vezes não são pessoas, como eu falei, dessas crianças que estão ali porque foram abandonadas. Não, às vezes são pessoas que têm recursos, mas que estão sofrendo, que estão passando por algum momento difícil em sua vida. E nós olhamos para eles assim: tem tudo na vida. A gente desrespeita o processo, mas eu olho Deus olhando para alguém que tinha tudo, tudo, irmãos, para ser aquele cara que mais tinha poder. Mas por uma palavra ele tem medo e foge. E aqui eu falo para mim, porque às vezes nós somos bombardeados de sabe, pensamentos, de ações e de cobrança de que eu não posso ser fraco, que eu não posso errar. Eu estou falando de mim para não falar de vocês, certo? Que eu não posso errar, que eu não posso ser fraco, que eu não posso conversar sobre os meus, aquilo que é frágil em mim. Graças a Deus, eu tenho me rodeado de pessoas que, assim como um ligou para mim, eu posso dizer assim: eu preciso de alguém para me ouvir. O problema, irmãos, é que quando a gente foge do padrão de ouvir Deus, de obedecer a Deus e de sentir o cuidado de Deus, quando a gente foge desse padrão, a gente entra no medo diante da ameaça, na fuga e no questionamento diante de Deus. Talvez muitos estão assim, vivendo esse momento porque está com medo das circunstâncias, das atuações, com medo do que pode acontecer, com medo do que vai, se souber. E se eu não tiver? E aí a vontade é o isolamento, a fuga. E começar a questionar Deus. Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo?
Muitas vezes eu e você estamos com essa visão distorcida, turva. Elias, ele responde dizendo: tenho sido muito zeloso pelo Senhor dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou eu o único, Senhor. Agora eles também estão querendo me matar. Você já parou para pensar que muitas vezes a gente tem tido uma visão distorcida, míope, sem conseguir enxergar o tudo? A gente tem uma visão distorcida da gente mesmo, a gente começa a ter uma visão distorcida da realidade e a gente perde a visão da missão que Deus tem para nós. Mas nesse mesmo texto, esse Deus que foi sensível com a necessidade, que cuida dele, ele traz ele novamente ao entendimento. E quando a gente está, irmãos, sensível à voz de Deus, a gente precisa então começar a perceber que Deus nos chama. Deus diz para ele, naquela caverna: volta pelo caminho, por onde você vê. Vai ao deserto de Damasco. Chega lá e unja a Azael, rei da Síria. Unja também a Jeú, filho de Nizi, como rei de Israel. E unja Eliseu como filho de Sofate, de Abel-Meloá, para suceder você como profeta. Volta pelo caminho. Porque Deus dá missão para a gente. E aqui me chama uma coisa muito importante. E aqui eu estou falando para aqueles que conhecem Deus agora. Porque alguns já disseram: eu sou crente, não me sinto, não vou ter mais depressão na vida, não vou mais me sentir sozinho. Não. Mentira. Somos seres humanos. E assim como Elias, eu e você podemos passar por momentos de deserto. Eu e você podemos questionar as ameaças, sentir medo. Eu e você podemos sentir medo. E não vai faltar para nós momentos assim. Imagina só, naquele momento em que os discípulos estão com Pedro e com Jesus. E Jesus diz assim: Pedro, Satanás me pediu tua vida. Olha só, irmãos. Sinceramente, qual era a resposta que eu queria ouvir de Jesus? Eu queria ouvir, se eu fosse Pedro, né? Eu queria: Pedro, mas eu disse que ele não pode tocar em você. A resposta de Jesus é assim: eu permiti ele peneirar você. Estávamos falando hoje de pela manhã. A gente tem a nítida intenção e a percepção de que é Satanás que chega para nós assim e tal, como fez com Jó. Mas não foi Satanás que disse para Deus: olha, teu servo, deixa eu tocar nele. Não, foi Deus que disse: tu visse o meu servo Jó? Justo. Aí Satanás disse: mas ele é justo porque o Senhor dá tudo para ele. Então vai lá e toca nele. Deus permite que circunstâncias e situações aconteçam na nossa história para que eu e você seja provado, apurado com fogo, para que a gente seja melhor, mais santo, mais dependente. Muitas vezes somos orgulhosos, prepotentes, e Deus permite que a gente passe por vales para que a gente possa dizer assim: Deus, eu entendo agora que é o Senhor que toma conta da minha vida. Sabe por que muitas vezes nós entramos nesses caminhos dos desertos e depressões e sentimentos e sofrimentos? Porque muitas vezes nós confiamos demais nas nossas próprias forças.
eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou chegar. E eu quero dizer para você, irmão, você tem que estudar mesmo. Você tem que trabalhar mesmo. Mas você não pode confiar na tua força. Você tem que ir dizendo, Deus, abra as portas. Você tem que ir e dizer assim, Deus, me dá sabedoria. Muitas vezes, a gente não consegue lidar com as frustrações. E por não conseguir lidar com essas frustrações, a gente se aprofunda mais ainda nas dores e nos sentimentos que nos proporcionam. E hoje um cunho da palavra que tem sido colocado é inteligência emocional. Que é a capacidade de lidar com suas próprias emoções. Você precisa aprender. E isso não é algo que você nasce com ele. Você precisa aprender a lidar com isso. Como é que eu vou aprender a lidar com os meus sentimentos? Muitas vezes nós atribuímos valores àquilo que não tem valor. Isso tudo gera na nossa vida amargura, frustração e imaturidade. Irmãos, quantas pessoas estão amargas? Quantas pessoas? Porque não conseguiram lidar com as frustrações do passado, porque não conseguiram lidar com a rejeição, porque não conseguiram lidar com certas circunstâncias na sua vida, porque não conseguem lidar com o isolamento, com a solidão, com a ausência de algumas coisas. Contanto, nós precisamos sair desse estado. E para sair disso, nós precisamos, assim como Deus fez com Elias, estar sensível, submisso e confiar em Deus. Porque Ele cuida de nós. Por isso você precisa confiar mais em Deus do que em você mesmo. Você precisa aprender a lidar com as frustrações e a decepção. Porque isso vai acontecer e talvez aconteça de novo. Você precisa passar a ver a vida não diante dos valores que você tem, mas dos valores de Deus. E você precisa ser mais paciente e maduro para lidar com essas circunstâncias. Como é que você está hoje?